Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos demonstrar como configurar o cliente do Oracle para conexão com o Full Copy Convert. Iremos também abordar sobre o erro HORA 12.899 que corresponde aos tamanhos de campos e demonstrar realizando uma conversão de Firebird para Oracle. O primeiro passo que vocês devem fazer é realizar o download do cliente do Oracle lá no site do Oracle. Lembrando que cada versão do Oracle possui seu cliente correspondente, tá? Então, por exemplo, se vocês estiverem usando a versão do Oracle 18, então vocês devem baixar a versão cliente do Oracle da versão 18, 32 bits, que é compatível aqui com a conexão com o Full Copy Convert, tá? Após vocês baixarem o cliente do Oracle, vocês vão escolher uma pastinha e vão descompactar esse cliente, tá? No meu caso aqui, eu joguei o meu cliente dentro da pasta da unidade C, criei uma pastinha chamada Instant Client, descompactei esse arquivo, no caso, esse cliente do Oracle nesta pastinha, tá? Então eu vou demonstrar aqui que eu vim e configurei dentro das variáveis de ambiente do Windows, duas variáveis vocês vão precisar criar, tá? Lembrando que essa configuração que eu estou realizando aqui nessa estação, essa estação ela não tem o Oracle instalado. Meu Oracle está no meu outro servidor instalado, tá? E aqui eu preciso acessar de uma outra estação, acessar esse Oracle para poder realizar essa conversão. Essas mesmas configurações, pessoais, vocês não podem fazer ela no servidor, porque como nós iremos utilizar o caminho do Oracle Home apontando para a pasta do Instant Client, que seria o cliente do Oracle, e do TNS admin apontando também para a pasta do Instant Client, o que pode acontecer? Se vocês forem lá no mesmo servidor que está o banco do Oracle e mexer nessas configurações, vocês podem fazer o Oracle parar de funcionar. Vocês forem tentar levantar o serviço do Oracle, ele talvez não consiga levantar lá o serviço devido a essa mudança nessas variáveis. Então essa configuração que estou demonstrando para vocês é feita nas estações de trabalho onde não possui o Oracle, tá? Se vocês querem fazer a conexão com o Oracle lá no servidor, aí é um pouquinho diferente, um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas não é o objetivo aqui nesse vídeo aqui, tá? Nesse caso eu vou demonstrar como realizar essa configuração de uma estação acessando um banco de dados Oracle que está no servidor, correto? Então o primeiro passo que nós fizemos, nós baixamos a versão do cliente do Oracle, 32 bits, compatível com a versão que eu estou utilizando, tá? No meu caso estou usando a versão 18 do Oracle, tá? Se vocês estiverem usando as versões inferior ou superior, vocês têm que procurar no site do Oracle lá a versão compatível e procurar a versão 32 bits e realizar o download para poder realizar a conexão. Após vocês configurar aqui as variáveis de ambiente, que é o TNS admin apontando para a pasta do Instant Client e do Oracle Home apontando também para a pasta do Instant Client, vocês devem configurar um arquivo chamado TNS names, tá? No meu caso aqui eu já configurei o meu arquivo, já deixei pronto para demonstrar para vocês. Dentro dessa pasta do Instant Client do cliente do Oracle tem um arquivo chamado tnsnames.ora. Então, por exemplo, aqui eu vim aqui no meu host, apontei lá para o IP do meu servidor, certo? E o service name, esse service aqui vocês informam no momento que está instalando lá o Oracle, tá? Então vocês têm que saber o nome do seu service name, né? Isso aí, se vocês não souberem, acho que se vocês abrirem o serviço, vocês vão ver o nome do serviço de vocês lá do Oracle. Isso aí, geralmente, esse serviço você configura no momento da instalação do Oracle, tá, pessoal? No meu caso aqui, eu deixei o padrão do Oracle, que é o ORCL, né? Que é o padronizado, mas eu poderia ter renomeado lá no momento da instalação. Mas no meu caso, eu preferi permanecer o mesmo padrão do Oracle no momento da instalação. Aí, pessoal, eu vim e defini um alias. Esse alias é o que vai definir a nossa conexão com o Oracle, tá? Que o Full Copy Convert, ele faz a conexão através do TNS, tá? Esse TNS é esse alias que nós colocamos aqui. Eu coloquei o nome de Full Test, onde eu defini o host, a porta que ele vai realizar a conexão e o service name aqui dentro desse arquivo. Então, lá no Full Copy Convert, quando eu for realizar a conexão, eu vou informar o Full Test,
a porta e o usuário e senha para ele realizar a conexão, tá pessoal? Então eu venho aqui, eu criei um projeto de Firebird para Oracle para demonstrar para vocês. Depois que eu fiz as configurações, eu vim aqui, coloquei meu banco de dados de origem, que é o Firebird, tá? Qualquer banco de dados que vocês forem utilizar, aí fica a critério de vocês. E no meu banco de dados aqui, de destino, eu fui e fui e apontei para o meu TNS. Lembra que nós colocamos aqui no TNS o nome do full test? Então eu venho aqui nesse mesmo campo e informo aqui o nome do meu TNS, tá? Então coloque aqui o TNS, o meu usuário e a minha senha, tá? No meu caso aqui eu estou usando o usuário system, pois eu não criei, recém instalei o Oracle aqui no nosso servidor, então eu não criei nenhum usuário, então só para demonstrar para vocês estou usando o usuário system, mas vocês podem ter os seus usuários específicos lá. Para cada usuário vocês podem vir aqui fazer a conexão e realizar o teste. No meu caso aqui eu escolhi o Oracle 18, mas vocês podem também definir nome aqui, que ele vai pegar de acordo com a instalação, tá? Então, mas eu vim aqui defino 18, vou testar, ele deu teste realizado com o SESC, consigo fazer a conexão e vou avançar aqui, tá pessoal? Indo aqui para a próxima etapa, eu vou demonstrar para vocês agora como que eu criei aqui uma tabela e vou realizar os dados para vocês, inserir os dados para vocês. E aqui nesse banco de dados, pessoal, eu já configurei aqui, que é aquela configuração do NLS, tá? O que tem a ver essa configuração do NLS? Se vocês recém instalaram, por exemplo, o Oracle e não configurar lá o NLS, que é o char7 correspondente, vocês podem ocorrer um erro que é bastante às vezes comum com o pessoal quando recém instala o Oracle e tenta converter dados para eles, que é o erro ORA 12.899. Esse erro ele corresponde a uma questão dos caracteres, a quantidade de caracteres. Por exemplo, se vocês não tiverem configurado o seu Oracle certinho, que é o nosso caso aqui no Brasil, que é o char7, que é o Win1252, esse char, se estiver diferente, pode ser que vocês configurem um campo, por exemplo, com tamanho de 80 caracteres e vocês estão tentando inserir os 80 caracteres e ele vai dar erro. Ele vai apresentar mais ou menos esse seguinte erro aqui para vocês, que eu vou estar abrindo aqui o arquivo. Ele fala assim: erro hora 12.899, valor muito grande para a coluna, por exemplo, teste, da tabela teste, o campo a pé. Real tá 81, o máximo é 80. Mas vocês olham, mas no meu banco de origem está 80. Acontece, pessoal, que o Oracle ele tem essas configurações do NLS que define como irá representar cada tipo de caractere armazenado no seu banco de dados, tá? Então, por exemplo, às vezes o caractere que não caractere ANSI, ele pode utilizar um ou mais espaços, né? 1, 2 ou 3 espaços para representar o caractere. Então, se vocês estiverem tentando inserir dados que tem caracteres especiais, que é o caso aqui no Brasil, ele pode estar ocupando mais espaço. Por isso que gera esse erro. Mas esse erro, pessoal, ele é facilmente corrigido, tá? Vocês têm que acessar lá o SQL Plus e entrar com a senha do sys e executar os comandos para poder realizar a alteração desses parâmetros, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou demonstrar aqui no meu banco que nós já fizemos essa correção, tá? Então, por exemplo, aqui eu vim e modifiquei aqui, que é o meu parâmetro, que é do char7, vou pegar aqui, ó, NLS char7, caractere 7, né? O caractere 7. Eu vim e modifiquei, no meu caso estou usando o WE8MS Win1252, tá? Então eu estou usando esse padrão. Esse padrão aqui, com esse, por exemplo, com esse valor aqui, ele não me geraria esse erro. Então eu vim aqui, já modifiquei, tá? Isso aqui, já fiz a modificação. Isso aqui os DBAs aí conhecem como fazer a alteração desse caractere 7 aqui, tá? Desse caractere 7, para poder deixar no padrão aí brasileiro aí que aceita os acentos especiais e que não vão ocupar tanto espaço, tá? Então no meu caso aqui já tem todas as configurações, Brasil em português, Brasil, e
às vezes passa despercebido lá no momento da instalação do caractere para poder realizar a conversão. Então, pessoal, eu vim aqui, criei essa tabela chamada ATBanco. Esse ATBanco eu criei aqui no meu banco de dados no Oracle, no destino. Vim aqui e peguei a mesma tabela na origem, tá? Fiz o mapeamento de campos, certo? Fiz aqui automapear campos, ele já mapeou todos os campos que são correspondentes. E, pessoal, marquei ela como finalizado e vou avançar. Então, por exemplo, vou limpar aqui os logs que eu estava fazendo teste e vou executar novamente. Então, ele vai limpar todos os dados. Se nós tivéssemos aquela configuração do NLS diferente, pessoal, que tivesse que lá que não fosse um padrão que aceitasse os caracteres especiais, ele nesse momento aqui ele geraria um erro, que seria esse erro como eu demonstrei para vocês aqui do erro do hora 12.899, que é um valor muito grande para coluna. Então, pessoal, aí fica a dica aí para quando vocês estiverem fazendo a conversão, de estarem verificando lá o seu caractere set ali, verificar se ele está compatível com o valor correspondente de acordo com os dados que você tem na sua tabela de origem para sua tabela de destino. É isso aí, pessoal, que eu queria demonstrar para vocês. Até a próxima.